Legal. Então, de acordo aqui com esse procedimento que eu fiz, eu estabeleci aqui como grupo um aquele composto pela Ana Pris, Ana Lívia, Aline, Thaís, Marcelo e João Guilherme. Estão todos aí? Opa, sim, sim. Acho que O sim, né? Marcelo vai compartilhar. Uhum. Bom, como eu tinha falado com vocês, né, uma apresentação bem informal, né, basicamente aí uma espécie de uma discussão entre todos nós, então não se preocupe muito com a formalidade, basta aí apresentar o que fizeram. Bom, a gente vai começar então. Pode começar, professor? Pode, claro, à vontade. Legal. Então, boa noite a todos. Nós somos o grupo 2 e tradicionalmente 2. E nosso É, projeto ele consiste em um sistema de recomendação de filmes. A nossa equipe é formada por mim, a Aline, a Ana Lívia, a Ana Pris, o João Esquinelato, o Marcelo Pena e a Thaís Siqueira. Bom, para contextualizar, o consumo de conteúdo em plataformas de streaming como a Netflix, ele cresce exponencialmente. E com milhares de títulos e milhões de usuários, o desafio de recomendar filmes de forma eficiente acaba sendo muito grande. Então, por exemplo, até o terceiro trimestre de 2024, a Netflix ela já contava com quase 283 milhões de usuários. Então, o sistema de recomendação, eles vêm como uma solução, permitindo o engajamento aí do usuário com a plataforma, quando sugere filmes que realmente interessem, né, o próprio usuário. O sistema de recomendação, que a gente também pode chamar de RecSys, eles buscam prever quais conteúdos os usuários eles provavelmente irão gostar. E aí existem duas abordagens principais. A primeira é a filtragem baseada em conteúdo, que recomenda itens semelhantes aos consumidores. E a segunda é a filtragem colaborativa, que usa padrões entre os usuários. E além disso, os sistemas mais modernos, eles utilizam pipeline de 3 etapas, que é baseado na recuperação inicial dos filmes, o ranqueamento por relevância e aí, por fim, os ajustes finais, considerando o contexto e a diversidade. Passo agora para a Ana Lívia. Bom, pessoal, boa noite. De acordo com a fala da Aline, a gente nota que os sistemas de recomendação possuem relevância, especialmente sobre o impulsionamento de conteúdo, garantindo maior engajamento dos usuários. E como exemplo, a gente pode citar a divulgação da Netflix, que afirma que mais de 80% dos filmes consumidos na plataforma foram decorrentes do sistema de recomendação que eles possuem. E nesse contexto, né, a gente notou uma possível viabilidade de implementação de um sistema de recomendação para a plataforma MovieLens, que tem como foco a avaliação e recomendação de filmes. E assim, com esse sistema, a gente acredita que pode ser possível obtermos uma conexão mais precisa entre os usuários e os filmes recomendados. Pode passar, por favor, Pena? Desse modo, o objetivo do trabalho é obter um modelo de recomendação, e para isso os objetivos específicos são, primeiramente, limpar, minerar e analisar o conjunto de dados públicos do MovieLens, e a fim de extrair conhecimento sobre o funcionamento da plataforma e também sobre os usuários e filmes associados. E, em sequência, treinar e avaliar um modelo de recomendação do tipo de recuperação, visando atingir um desempenho aceitável com um tempo de resposta viável para o contexto proposto. Bom, aí como a Ana disse, né, o MovieLens é um site de avaliação e recomendação de filmes. Ele é um pouco semelhante a outros, como o Filmou, Letterboxd, IMDb, etc. Acredito que todos já tenham tido, no mínimo, algum contato, né, com algum desses. Nele, os usuários podem avaliar os filmes, né, com nota entre meia e 5 estrelas, além de poderem adicionar tags a esses filmes. Aí o MovieLens vai recomendar os filmes para esse usuário com base nisso. O que ele não tem são comentários, né? Então o usuário não pode, por exemplo, postar uma resenha sobre aquele filme, que é uma coisa que dá para fazer nos outros sites que eu comentei. Ele também é um ótimo site para se trabalhar com dados, né? Eles disponibilizam alguns datasets com as avaliações em duas versões, né? Tem uma versão pequena com cerca de 100 mil registros e uma completa que aí já tem alguns milhões, né? Esses dados são de 2018 e nesse trabalho a gente usou a versão pequena, né? Porque mesmo só para análise exploratória, nem o meu Note, nem o Colab com GPU aguentou, né? Imagina para treinar o modelo. Aí aqui do lado
uma imagem, né, com as informações principais que a gente tem nesses datasets. A gente tem o ID do usuário, tem o ID do filme, tem a nota que aquele usuário deu para aquele filme, o nome do filme, né, os gêneros associados a ele e cada tag adicionada por aquele usuário naquele filme, né. Então, a gente tem, por exemplo, um usuário que deu uma nota 5 para o filme Pulp Fiction, que tem os gêneros associados aos gêneros comédia, crime, drama e thriller, e ele colocou uma tag, ele associou uma tag a esse filme que é Bad Language. Aí, trabalhando, né, em cima desse dataset, né, por causa das tags, por exemplo, a gente viu que mais de 95% das avaliações não tiveram uma tag adicionada. Porque realmente não é todo usuário que coloca, né, se preocupa com isso. E além disso, né, quando o usuário adiciona uma tag no filme, lá no site, ele pode falar se aquela tag ele considera como algo positivo, negativo ou neutro. Porém, no dataset que eles disponibilizaram, né, só tinha a tag colocada por esse usuário, não tinha o sentimento. Ele colocou, nem tinha, por exemplo, todas as tags associadas àquele filme. Então, por exemplo, se a gente tivesse essa informação, por exemplo, o usuário que colocou a tag Bad Language ali no Pulp Fiction, né, se ele considerou isso negativo, daria pra gente não recomendar, né, outros filmes que tenham essa tag Bad Language para ele. Só que não tem essa informação no dataset, né? Tinha uma limitação do dataset, né? Fazer o quê? E bom, seguindo aqui, né? Já quanto aos gêneros dos filmes, né? Ele é um atributo multivalorado, né? Um filme pode ter vários gêneros diferentes. Mas mesmo se a gente quebrasse, né, um por um, até poderia ser uma característica útil. É claro que um usuário prefere alguns gêneros em detrimento de outros, então poderia ser útil recomendar, né, os gêneros preferidos dele, porém é uma informação que está extremamente desbalanceada no dataset. Por exemplo, né, os filmes que são mais bem avaliados, né, que tem a melhor média, são os filmes noir, só que os filmes noir são apenas 85 na base, enquanto o drama tem mais de 4.000. Aí, por outro lado, né, a nota dada pelo usuário é uma característica bem melhor de trabalhar em cima. Mesmo que se vocês repararem aqui na distribuição, né, aparentemente as pessoas têm uma tendência maior a dar notas ali entre 3 e 4, né, e dificilmente dão uma nota muito baixa para um filme, mas mesmo assim já é uma característica bem melhor que dá para trabalhar em cima. Aí passo a palavra ao João. Opa, boa noite, pessoal. Então, talvez vocês estejam se perguntando agora, né, depois de toda essa análise, se dá para fazer um modelo apenas com o ID do usuário, o ID do filme e a nota que esse usuário deu para o filme. E, bom, sim, dá para fazer um modelo, e ele é uma abordagem clássica, né, para esse tipo de sistema de RecSys, e ele é conhecido como torre dupla, e especificamente a gente também anexou uma rede neural também para melhorar a acurácia do modelo. Ele é conhecido como torre dupla porque justamente é como se vocês estivessem vendo aqui uma torre que é levantada por dois pilares, né, que são as duas principais características que a gente utilizou. Como disse, principalmente, basicamente os IDs. Então, nesse tipo de modelo, né, tanto o ID do usuário quanto o ID do filme é transformado em um embed, né, ou seja, um vetor denso com números floats, números reais. No nosso caso aqui a gente utilizou 32 dimensões, né, 32 valores para representar cada ID, de uma forma significativa, e logo em seguida a gente concatena esses dois embeddings, né, gerando um vetor de 64 características, e depois a gente insere ali duas camadas ocultas, né, utilizando funções de ativação ReLU e também dropout para tentar evitar ao máximo o overfitting do modelo ao longo do treinamento. E como saída, né, a gente tem basicamente a estimativa que aquele usuário deu para aquele determinado filme, né, podendo variar ele de 0,5 até 5. Deixa eu passar a pena, por favor. Bom, agora quanto ao treinamento, né, a gente utilizou aqui um computador local, uma GTX 1650, que dispunha de 4 GB de VRAM. Como o Pena disse, a gente utilizou o dataset Small, que é composto por 100 mil registros. A gente separou, então, 70% para treinamento, 15% para validação e 15% para teste. Nos nossos testes, a gente levou cerca de 9 minutos e 22 segundos para treinar, né? A gente utilizou duas épocas, ou seja, a gente treinou o dataset de treinamento duas vezes, né, de forma aleatória, em lotes de 4 registros, ou seja, a cada 4 registros o modelo calculava o seu erro e atualizava os seus parâmetros para tentar errar menos da próxima vez. Que é justamente o gráfico que vocês veem aqui à direita, né? Em cima a gente tem o erro do modelo no conjunto de validação, e embaixo a gente tem o erro do modelo no conjunto de treinamento,
que ali para o final da segunda época vocês já podem ver que ele fica praticamente estagnado ali numa inércia, né? E por isso a gente também resolveu parar o treinamento por aí mesmo. Pode passar, Pedro. Bom, e para não ficar só na parte abstrata, né, a gente resolveu também trazer uma projeção tridimensional dos embeddings dos filmes. Então, a gente utilizou a técnica de T-SNES, né, para tentar gerar uma representação tridimensional de 1000 filmes ali, que originalmente estavam no espaço de 32 dimensões. Aqui, utilizando o T-SNES, a gente tenta basicamente projetar as distâncias desses filmes em 3 dimensões. O TensorBoard que a gente utilizou permite com que a gente faça buscas também, né? A gente pode digitar o título de um filme e ver qual que é a relação dele com seus vizinhos mais próximos, no caso, os 10 vizinhos mais próximos aqui, ou até aumentar esse número de vizinhos. Obviamente que esse cálculo é feito com base no espaço original de 32 dimensões, e não no espaço projetado que vocês aqui veem, né? Mas resolvemos trazer mesmo assim para tentar trazer um pouco mais de um momento mais lúdico, para tentar deixar isso um pouco mais palatável. O que que a rede pode estar tentando capturar de informação, né, nesses embeddings, que é basicamente a chave de todo o modelo, né? Pode passar, por favor. Bom, e como resultado, né, a gente resolveu então utilizar duas métricas que normalmente são utilizadas para modelos de RecSys, né, para avaliar os modelos de RecSys, e são elas a precisão dos top X, né, itens e o recall dos top X itens que a gente quer avaliar. Então, considerando que a gente fosse recomendar 100 filmes para um usuário hipotético, né, esses 100 filmes, né, a gente pode, então, estipular um limiar, né, que a gente vai considerar que a partir de uma estimativa ou de uma avaliação daquele usuário que seja maior ou igual que esse limiar que a gente definiu, por exemplo, 2,5 até chegar a 5, a gente determina se a gente recomenda o filme ou não. E aqui no gráfico da direita vocês veem, então, a precisão de recall, e no eixo X a gente tem basicamente esse limiar sendo aumentado até chegar a 5, né? Ou seja, como se a gente estivesse sendo mais criterioso nos filmes que a gente vai indicar para o usuário. E como a ideia desse modelo é ser o primeiro num pipeline de vários modelos, como a Netflix usa, como mencionado pela Aline, a ideia dele aqui é que não é que ele seja tão criterioso assim, e sempre recomende os filmes que certamente a pessoa vai assistir, mas é reduzir drasticamente o espaço amostral de filmes que a gente vai recomendar num primeiro momento. Então, nesse caso, a gente sugere usar a nota 3 como recomendação para fazer esse corte, né? E utilizando uma nota 3, então a gente consegue uma precisão de ou seja, dos filmes que a gente recomendou que realmente os usuários gostaram, a gente conseguiu recomendar uma precisão de 86,47%, e um recall, ou seja, dos filmes que a gente poderia recomendar, de todos os filmes que o usuário gosta, a gente recomendou ali mais ou menos 90% deles, né? E também para avaliar a eficácia do modelo, né, a performance dele, como também mencionado pela Ana como um dos objetivos, a gente realizou uma bateria de testes para ver o quão rápido esse modelo se tornou após o treinamento, né? E avaliando ali, então, qual era a performance do modelo para avaliar 15 mil avaliações, a gente chegou numa média que ele leva em cerca de 700 microsegundos para avaliar 15 mil itens, ou seja, não dá nem 1 milissegundo, né? Pode passar. Bom, com isso a gente conseguiu atingir o modelo que a gente desejava, né? Um modelo de retrieval, né? De recuperação. A gente conseguiu reduzir drasticamente o universo de busca que o usuário vai ter para assistir os filmes, né? Outros modelos poderiam vir como trabalhos futuros, como mencionado pela Aline, né? Para fazer ranqueamento e chegar numa coisa mais acurada para o que o usuário realmente gosta, né? Mas que, apesar de simples, é um modelo que se mostrou bastante eficiente, performático, né? E também abre a discussão para a gente falar sobre o tópico da explicabilidade versus a assertividade dos modelos de Deep Learning, né? Que, como vocês viram, apesar de a gente tentar visualizar de uma forma mais lúdica os embeddings que o modelo gera para representar os IDs, fica uma coisa um tanto quanto enigmática, quase uma arte tentar entender o que está acontecendo ali, né? Mas que, embora isso, consegue trazer resultados bastante interessantes ali. Se você tiver alguma dúvida sobre a implementação que a gente utilizou PyTorch, vocês podem checar no nosso repositório, está todo o código lá também para ser replicado. Só para complementar, né, no GitHub, que está ali no QR Code, né, além do código, a gente tem lá o link do dataset público do MoveLens que a gente usou. Caso alguém queira usar para alguma coisa, né? Só não usem para a disciplina de projeto integrador que a gente já pretende usar. Falei primeiro, o professor está de prova. E é isso, pessoal. Obrigado a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição.
Professor, tá aí? Não, beleza. Estou aqui sim. É que deu uma travadinha aqui. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Legal. Legal, meninos, parabéns aí pela apresentação. A gente vai abrir agora para as perguntas, mas só para aquecer, eu vou aproveitar o último comentário de vocês aí, então estão pretendendo usar no projeto integrador, é isso? A intenção é essa, professor. Porque como a ideia é que a gente una, né, várias disciplinas, a gente vê uma possibilidade de integrar esse modelo que a gente fez inicialmente aqui local numa arquitetura da AWS, por exemplo, colocando um banco de dados na frente, aí fica bem legal, né? Mas pretende usar ou já usaram? Porque eu pensei que a matéria já tinha acabado. Não, é só mês que vem. Ah, Tem ano que vem, Possível. tem mais. Uhum. pô, legal. Bom, fico feliz em saber disso. E outra coisa que eu queria perguntar, provavelmente vocês devem ter pensado, esse tipo de sistema de recomendação, vocês veem algum tipo de perspectiva de utilizá-lo em outro tipo de recomendação, né? Se isso é Sim. viável. Sim, ele é um modelo bastante clássico, ele surgiu ali na competição da Netflix também, o pessoal usando filtragem colaborativa, né? Mas é um modelo que, tendo um ID de uma pessoa, de um usuário, de um cliente e um item, você pode gerar embeddings para fazer essa correlação, mas é necessário que tenha bastante volume de dados para que o modelo consiga aprender esses padrões de compra, ou então de filmes que o usuário assiste. Então, ele também é utilizado no varejo para recomendar produtos, ou para recomendar filmes, ou para recomendar livros. O item pode ser qualquer coisa que os usuários tenham um certo padrão e a gente precisa de uma nota. Normalmente pode ser a avaliação que o usuário dá, mas a gente poderia abstrair, como, por exemplo, probabilidade do cliente comprar alguma coisa, ou outro tipo de feedback. Só tem que ter uma relação entre o usuário e o item que ele quer consumir, né? Basicamente. Tem que ter uma relação entre essas três coisas, né? O usuário, o item e a nota, né? Entre aspas, que ele deu, né? Para aquilo. Sim, sim. Tá, A nota, ou pode ser binário também, se preferir, dá para trabalhar em cima, né? tá, É, legal.